Preparado? Vamos começar. Pergunta 1. Mateus capítulo 1 versículo 23. Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. O nome correto é Emanuel. Pergunta 2. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus fala da genealogia e do nascimento de Jesus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 3. Mateus capítulo 3 versículos 1 e 2. Diz que João Batista apareceu pregando e dizendo: Alegrai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não é alegrai-vos, é arrependei-vos. Pergunta 4. Mateus capítulo 3 versículo 15. Diz que Jesus foi batizado para cumprir o seu ministério terreno. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Foi para cumprir toda a justiça. Pergunta 5. Na tentação Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Verdadeiro. Mateus capítulo 4 versículo 4. Pergunta 6. Em Mateus capítulo 5 versículo 3, diz que é bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não é coração, é espírito. Pergunta 7. Em Mateus capítulo 5 versículo 20, Jesus disse que: se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos nos céus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 8. Mateus capítulo 5 versículo 39. Jesus diz: não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não fala a esquerda, fala a outra. Pergunta 9. Jesus fala em Mateus capítulo 5 versículo 9 que: aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 10. A oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 11. Mateus capítulo 6 versículo 10 diz: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não tem, a nós. Pergunta 12. Em Mateus capítulo 6 versículo 33, Jesus ensina a buscar primeiro a vontade de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas que precisamos serão acrescentadas. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não é a vontade, é o reino. Pergunta 13. Mateus capítulo 7 versículo 19 diz que: toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 14. E aqueles homens se decepcionaram, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8 versículo 27. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não está escrito: decepcionaram, e sim, maravilharam. Pergunta 15. Jesus disse que uma mulher havia 13 anos padecendo com um fluxo de sangue e tocou a orla da sua veste. Mateus capítulo 9 versículo 20. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Não foi 13 anos, e sim, 12 anos. Pergunta 16. Jesus enviou os 12 discípulos e disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10 versículo 8. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 17. Mateus capítulo 11 versículo 28. Jesus diz: vinde todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. Faltou. A mim. Vinde a mim. Pergunta 18. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não espalha a junta. Mateus capítulo 12 versículo 30. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Falso. O correto é: a junta espalha. Pergunta 19. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou muitas coisas, inclusive a parábola do semeador. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar. Resposta certa. Verdadeiro. Pergunta 20. Mateus capítulo 14 versículo 9 diz que Herodes desejou negar o pedido de Herodias, mas por causa do juramento e dos convidados cumpriu. Verdadeiro ou falso? Tempo para acertar.
Resposta certa, verdadeiro. Me